Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, quarta-feira, 16 de março. Confira os destaques dessa edição. Feirão vai oferecer cursos gratuitos de qualificação profissional. Liderança feminina. É cada vez mais frequente ver mulheres negras em cargos de alta liderança. E a previsão do tempo para quinta-feira. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Nós vamos começar o Jornal da TV Erechim falando um pouquinho de uma oportunidade para mudar de vida e sair com uma nova profissão. Essa é a proposta do primeiro Feirão do Emprego 2022, que será realizada no próximo final de semana, dia 19, das 8 horas até as 18 horas no Ginásio de Esportes do Colégio Estadual Aide Tedesco Reale. O evento é uma promoção da Prefeitura de Erechim por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo e faz parte do programa Qualificar Erechim Mais Empregos. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Chelsky, um dos grandes diferenciais da primeira edição do ano serão os cursos de qualificação profissional. As turmas terão número reduzido com um limite máximo de 20 pessoas, para que o atendimento seja personalizado. E os futuros profissionais aproveitem da melhor maneira possível o conhecimento que será repassado no dia. Então, não deixe de fazer a sua inscrição e aproveite esta oportunidade, assim afirmou o secretário. Acompanhe agora uma mensagem do prefeito Paulo Polis. E para mais informações sobre o Feirão do Emprego, você pode consultar na nossa página no Facebook, que lá a gente tem todos os cursos e a sua carga horária. Oi pessoal, o tema hoje é emprego. No próximo sábado, dia 19, das 8 da manhã às 6 da tarde, no AID, teremos o Feirão do Emprego 2022. Teremos muitas atividades, dentre elas qualificação profissional, teremos cursos de 1 hora, 16 cursos gratuitos, teremos muitas empresas lá para preenchimento de ficha de inscrição. Enfim, é um dia que nós vamos tratar do emprego, tem muitas oportunidades. Se liga aí, não perca! E no próximo bloco você confere. Liderança feminina. É cada vez mais frequente ver mulheres negras em cargos de liderança. E também a previsão do tempo para quinta-feira. A gente já retorna. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Já é Páscoa aqui no Master e só aqui você encontra ofertas irresistíveis, as melhores marcas e lançamentos de chocolates para presentear. Páscoa Master Supermercados, toda a linha de chocolates em 3 vezes nos cartões. Tá no Master, tá em casa.
E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E com a chegada do outono, a mudança de estação, o Ministério da Saúde começa no dia 4 de abril a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta é imunizar cerca de 76 milhões de pessoas até o dia 3 de junho, data prevista para encerramento da campanha. Em nota, o Ministério alerta para a importância da vacinação dos grupos prioritários para evitar surtos da doença, que podem sobrecarregar os serviços de saúde e levar a óbitos. Segundo a pasta, 80 milhões de doses da vacina influenza trivalente produzidas pelo Instituto Butantan e eficaz contra as cepas H1N1 e H3N2 e tipo B estarão disponíveis no Sistema Único de Saúde no SUS. No caso das crianças de 6 meses a menores de 5 anos, que já receberam ao menos uma dose da vacina influenza ao longo da vida, deve-se considerar o esquema vacinal com apenas uma dose neste ano de 2022. Para as crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda aplicação da vacina contra a gripe para 30 dias após a primeira dose. A campanha nacional vai ocorrer em 2 etapas. Na primeira etapa, entre os dias 4 de abril e 2 de maio, serão vacinados idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Após essa data, é aberto para o público em geral. Quarta-feira que amanheceu com o tempo fechado em Erechim, mas também uma garoa no início da manhã. Mas na sequência do dia aí o sol apareceu, bastante vento e os meteorologistas já começam a anunciar para o restante dessa semana que os termômetros vão chegar a 30 graus. E no próximo final de semana existe a possibilidade de temporais localizados aqui na nossa região. Na próxima semana, preparem-se, o outono começa a dar as caras. Vamos ver como é que fica aí a quinta-feira? Na quinta-feira começa com 15 graus, a máxima ela chega a 27, a média do dia em torno de 21 graus, a umidade do ar 37%, ventos 9 km por hora e a gente não tem aí previsão de chuva. Porém, o sol ele vai aparecer em alguns momentos entre nuvens aí nesta quinta-feira. Neste mês de março, estamos conversando com mulheres de diversos segmentos e conhecendo de perto suas profissões e habilidades. Na entrevista de hoje, o nosso bate-papo é com a Monique Rossetti, que fala sobre o papel da mulher negra no mercado de trabalho. Acompanhe. E nesta semana em que a gente está falando bastante sobre assuntos relacionados à mulher, a todas nós que temos uma rotina bastante extensa, realizamos bastante atividades, trabalhamos, estudamos, algumas têm filhos, enfim, muitas funções, a gente pode dizer que a mulher ela é capaz de fazer muitas coisas no mesmo instante. E para mostrar mais uma inspiração de uma grande mulher, está aqui conosco hoje a Monique Milkiewicz, que é presidente do MDB Diversidade e Inclusão. Ela tem uma história muito bonita, ela já foi uma das nossas princesas da FRINAP, ela participa de vários movimentos e ela é mãe, profissional, amiga e também se envolve na política. Bem-vinda! Obrigada pelo convite, né? E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Ser mulher é ser multifunções, não existe mais aquela mulher que faz apenas uma coisa. Hoje a gente faz tudo. Exatamente, né? Eu acho que a mulher ao longo do tempo construiu, né, essa capacidade, né, de ter vários papéis, né, tanto na família quanto na sociedade, né, no ambiente de trabalho. E hoje são avanços importantes, com certeza, mas às vezes também acaba sobrecarregando, né, a mulher. Sim. E aí às vezes a gente pede socorro, né, mas a gente dá conta, consegue, é capaz, né, mas ainda tem bastante coisa para avançar, né? Pois é, você é psicóloga, você participa de vários movimentos, você está envolvida na política, você tem 2 filhos, você tem uma casa, você é estudante.
Como é que é se dividir, se organizar para fazer tudo isso e fazer bem feito como você faz? É um desafio, né? É um desafio diário. Acho que é aquela coisa de acordar de manhã, né? Organizar mentalmente tudo que tem para fazer e ir fazendo, né? E ir se dividindo e às vezes ajustando horários e dando conta de tudo, né? E nem tudo a gente consegue, a gente não tem controle de tudo, né? Muitas coisas fogem do nosso controle durante o dia, mas a gente sabe que tem aquele dever, aquela missão, né? As coisas também que são nossas escolhas. Eu acho que é uma questão de escolha também, né? Assim, de estar envolvida nas coisas, de estar fazendo o momento certo de ser mãe, essa coisa toda que a gente fica, né, meio confusa nesses diversos papéis, né? Mas a gente não consegue ser 100%, né, em tudo, mas a gente tenta e vai dando conta e vai conseguindo e não desistir, né? Não desistir, saber que a gente é capaz e que pode sim estar estudando, estar trabalhando, ser mãe, né, ser uma boa profissional. Ser uma mulher negra, qual é a diferença de ser uma mulher branca? Tem pontos importantes, né? Acho que isso é um fato bem relevante, assim, falando, né, do Dia da Mulher, de todas essas conquistas. Nós temos pesquisas importantes, né, que mostram as diferenças de gênero, né, do homem e da mulher, na questão salarial, na questão no ambiente de trabalho, né, a diferença na escolarização, apesar de que a mulher é muito mais escolarizada que o homem. Então, nesse aspecto, a mulher corre mais atrás, consegue, né, ter esse dado, pelo menos, acima do homem. Então, quando a gente pega e desmembra esses dados, a gente tem a mulher, né, e aí dividido, mulher branca, mulher pretas e pardas. Aí a gente tem uma diferença enorme na escolaridade, né, por exemplo. Sim. Então, mulheres brancas muito mais escolarizadas do que mulheres negras, né? E aí, a partir também da questão da vulnerabilidade social, a gente tem toda uma questão histórica, né, no nosso país, do processo de escravidão e os seus desenrolamentos ao longo do tempo e que deixam, sim, a mulher negra, a gente costuma dizer, na base da pirâmide social, assim, né? Então, a mulher em si está, né, numa posição inferior, vamos dizer assim, nessa pirâmide, e a mulher negra se encontra abaixo da mulher branca, né, em todos os aspectos, né, na escolaridade, nos menores salários, em menos oportunidades, na vulnerabilidade social, na violência doméstica, né, na violência obstétrica. Então, vários aspectos, né, a mulher negra fica abaixo da mulher branca nessa questão social, né? Então, é bem diferente ser mulher negra. E também a gente tem outro estigma, né, que é a questão da sexualização da mulher negra, né, da violação dos corpos negros, que também a mulher negra, nesse aspecto, ainda hoje, né, olha, a gente está em 2021, e a gente ainda tem muito esse estereótipo dos corpos negros, né, da mulher negra como um ser objetificado. É verdade. Você participa de vários movimentos sociais aí de envolvimento da mulher negra e também do homem negro. Nós estamos tendo uma quantidade de haitianos, venezuelanos aqui em Erechim, e são pessoas negras. De que forma essas pessoas também estão sendo incluídas na nossa sociedade, já que estão morando em Erechim e de uma forma ou de outra fazem parte do nosso município? Isso, a gente precisa fazer as diferenças, né? A gente tem toda uma questão do afro-brasileiro, né? Que somos nós, né? Somos nós. Os afro-brasileiros, e a gente tem os imigrantes. Né? Então, a gente tem os haitianos, senegaleses, né, ou de outras regiões da África, e que vêm como imigrantes. Né? Como pessoas negras, eles não vão ficar fora, né, desse contexto social que nós, afro-brasileiros, vivenciamos. E, às vezes, eles até se surpreendem, porque a vivência deles nos outros países não é a mesma vivência. Né? O racismo no Brasil ele é estrutural.
Então a gente tem coisas que a gente vivencia que aqui no nosso país são naturalizadas, que nos outros países acontece, mas de forma diferente. Sim. Né? Então eles acabam também vivenciando esse contexto, tendo situações, né, de preconceito, de racismo. Essa própria questão que a gente está falando da mulher, né, por exemplo, no ambiente de trabalho, ela só é capaz de fazer coisas, né, que são papel de mulher, coisa de mulher. Isso, né? Uma negra não pode. Isso, e aí isso perpassa, né? Então, para a questão racial, ela é muito mais profunda, porque ainda, né, eu falo por mim, né, como psicóloga, como neuropsicopedagoga, enfim, as diversas atividades que eu faço, ainda encontro em alguns ambientes aquela barreira, assim, mas como assim? Né? Como que... Por que como ela? Se você estivesse... Isso. Como se você estivesse num papel que não é teu. Né? Então, ainda fica, né, falando da questão dos imigrantes também, nesse contexto de que só serve para o trabalho braçal, o trabalho manual, o trabalho mais pesado, né? A mulher para a cozinha, Ainda, infelizmente, a gente encontra esse discurso, encontra esse pensamento, né? Fora o fato do preconceito com o próprio ser imigrante, né? Está vindo para o nosso país para tirar o emprego, para se apropriar de alguns benefícios e etc, etc. Né? Então, sempre tem esse viés, né? É verdade. E quando nós falamos em política, que é um assunto importantíssimo, e eu acredito que todas as pessoas de alguma forma deveriam procurar conhecer um pouquinho mais para fazer as suas escolhas dos seus governantes de forma mais assertiva, para que a gente tenha um país mais com verbas, com valorização, mais igual para todo mundo, que todas as pessoas sejam tratadas de uma forma igual. Dentro do MDB Diversidade, qual é o papel? Então, o MDB Diversidade, ele vem, né, Diversidade e Inclusão, ele vem justamente para buscar essa equidade, né, para buscar essa igualdade, para buscar que todos tenham oportunidades e sejam vistos e ouvidos. Né? Então, nós temos o guarda-chuva, que a gente diz, né, do MDB Diversidade, que vai ter as populações afro, indígenas, os idosos, pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIA+. Então, é a população, né, que encontra-se em maior vulnerabilidade e que ainda não tem, vamos dizer assim, espaços, né, tem ainda dificuldade, encontram essas barreiras em ocupar os seus espaços, assim como a mulher, né, falando da mulher também. Quando a gente fala, né, dessa questão política, a gente tem que pensar muito na representatividade. Né? A gente ainda está num cenário político, avançou, claro, a gente já tem muita coisa boa acontecendo, mas se a gente for pensar no geral como um todo, a gente ainda tem uma política heteronormativa, né, e branca. Então você chega num ambiente, né, de lideranças políticas, né, e agora é que eu estou me inserindo um pouco mais nessa questão partidária, que até então eu desconhecia, né, então é uma coisa nova para mim também, estou aprendendo bastante, mas já senti, né, de chegar nos ambientes assim e serem predominantemente homens brancos. Né? Então o MDB Mulher, ele vem para quebrar esse paradigma, né, o MDB Diversidade vem para isso também. E eu acho que esse é o nosso papel, é buscar a representatividade, mas não aquela representatividade de ser de ser o único, né? Que é aquilo que a gente no movimento negro fala muito, a gente não quer ser o único negro, porque tem muito isso, né? Por muito tempo eu fui a única negra no curso de inglês, eu fui a única negra, né? Poucas negras na faculdade, no ambiente de trabalho, às vezes tu é a única pessoa negra, né? Negra e mulher, então assim... essa questão da representatividade, ela é fundamental, porque não só por, mas aí entra naquele discurso, não, mas nós falamos em diversidade, porque nós temos um trabalhador negro, um trabalhador com deficiência, ou um trabalhador homossexual, mas né, e às vezes ele está ali para cumprir cotas, e não é isso que a gente quer, né, a gente quer que essas pessoas sejam ouvidas, que elas sejam vistas, que elas tenham igualdade nas oportunidades. Né? A gente tem um mito de meritocracia, mas a gente tem que entender que no nosso país essa população mais vulnerável, ela não sai do mesmo lugar
né, para ir até a linha de chegada do que homens brancos, né, pessoas brancas. Então, tanto a mulher, como negros, quanto indígenas, quanto a comunidade LGBT, sempre vai estar passinhos atrás para chegar no mesmo ponto. Então, é um esforço psicológico, emocional, financeiro, né, de tempo, de tudo que a gente tem que fazer a mais, às vezes, o dobro do que aquela outra pessoa faz, para mostrar que a gente é capaz, para mostrar que a gente sabe, para, né, mostrar que a gente pode estar num ambiente intelectualizado, que a gente tem as mesmas capacidades do que qualquer outra pessoa, né? Mas por questão de estereótipo, de preconceito, né, dessa questão de que a gente culturalmente coloca, né, de que a mulher determinadas coisas não pode fazer, uma pessoa negra determinada, o homossexual não pode estar em determinados lugares porque vai, né, prejudicar o ambiente, ou de coisas que eu já ouvi, né? Tô falando da minha experiência aqui. Sim, né? Mas é o que a gente escuta. É uma realidade. Não adianta, eu não sou muito de colocar as coisas embaixo do tapete para, né? Mas assim, não pode estar no atendimento ao público porque tem clientes que não vão aceitar, não pode isso, não pode aquilo, né? Então é esses não pode que a gente quer cortar, né, e mostrar que sim, todos são capazes, todos podem, todos somos capazes, independente de quem a gente seja, independente da nossa aparência, independente da nossa etnia, do nosso gênero, né? Então a gente vem para fazer esse movimento, né? E então a gente sabe que buscar representatividade vai fazer diferença. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho mulheres na política, que eu tenho, né, comunidade LGBT, negros, indígenas, pessoas com deficiência, porque quem é que faz né, as leis, quem é que faz as políticas públicas? São pessoas, né? São pessoas. Não importa a cor, não importa, exatamente, mas assim, se eu penso que eu tenho um padrão ali, hétero, branco e masculino, pensando por essa população, a tendência é que se pense outras coisas, né, que não são pensadas. Por exemplo, eu, mulher, conheço da minha realidade, eu, negro, conheço a minha realidade. Eu, população LGBT, pessoas com deficiências, conhecem a dura realidade do seu dia a dia. Né? Então, a gente tem uma premissa que a gente, né, eu gosto muito dessa premissa que é das pessoas com deficiência, geralmente, que utilizam, que é nada sobre nós sem nós. Né? Então a gente precisa estar ali para pensar por nós. É isso aí. Para buscar políticas públicas para nós, né? Para buscar essa igualdade de direitos, a equidade, tudo isso, mas nós pensando por nós. Então a representatividade, ela é isso, não é só assim, que bonito, temos uma mulher ou um negro ou uma pessoa com deficiência aqui compondo o nosso, né? Mas o que é essa composição, o que é esse papel, né? Essa representação, ela tem de tão importante, né? E é tudo isso, é essa gama de coisas que é pensar, né? Nada sobre nós sem nós. Pois eu sou uma mulher negra quanto você, e eu já escutei muitas vezes as pessoas dizerem o seguinte, que nós mesmos somos preconceituosos com nós. Qual é a tua opinião sobre isso? E aí a gente entra num aspecto bem psicológico, assim, né, social e psicológico dessa frase, né, que ela é assim, um clássico, né? Acho que não tem uma pessoa negra, parda, que não tenha ouvido isso, porque é justamente aquilo que até comentávamos outro dia entre as pessoas do movimento, que nós temos uma tendência também no nosso país e tudo que eu falo em termos de país, ele se monta aqui na nossa cidade também, né? Então não dá para dizer, Erechim é diferente. Não, nós não estamos fora desse... A gente está nesse círculo nessa e bola. Exatamente. Então tudo que a gente fala a nível de país, ele vai se reproduzir aqui na nossa cidade, na nossa região também. Certo. Né? Mas assim, a gente tem essa tendência de culpabilizar a vítima. Tanto, né, falando de mulheres, né, assim, por exemplo... saiu com a roupa curta, pediu para ser assediada, né? Foi em tal festa, fez tal coisa, pediu para ser estuprada. A gente tem essa tendência, e isso também se remonta na questão racial. Sim. Então, nós estamos num país extremamente racista, né? O racismo, ele é estrutural, ele compõe o nosso dia a dia, ele está nas coisas mais sutis que a gente possa vivenciar, nem sempre ele vai estar explícito, mas a gente está num país racista. Então, é muito difícil você se dizer não racista
numa estrutura de sociedade que se monta dessa forma, né? A gente falava outro dia das mentalidades racistas, da mentalidade colonial ainda, que a gente carrega, né? Então, se você for pensar nessa frase que tu coloca, é basicamente isso, assim, é colocar, não, mas vocês são racistas contra vocês mesmos, né? Uma forma também de colocar sempre no nosso lombo, vamos dizer assim, né? As coisas. Então, a responsabilidade. Então, quando a gente fala, né, daí trazendo o aspecto psicológico disso, quando a gente se cria, né, desde a nossa infância, vamos pensar lá na criancinha negra indo para a escola, né? E nós estamos numa sociedade que foi, falando da nossa região, temos um contingente de pessoas pretas e pardas, mas a grande maioria é descendente de imigrantes, né? Então a gente se constitui nessa sociedade interracial. Muitas vezes as nossas famílias são eu sou de família interracial, né? Pai branco, mãe negra. Então a gente tem essa configuração aqui na nossa região, é muito comum, né? De ter a família interracial. E aí a gente ouve muita coisa desde pequeno. Né? E aí, pensando nessa estrutura racista de construção do nosso país, a gente tem, né, toda a questão da escravidão, mas a gente tem o pós-escravidão também, né, que foi, né, que traz toda essa... Hoje a gente colhe todos esses frutos, né, desse período. Então, desde sempre, desde lá do período colonial, ser negro é uma coisa boa ou ruim? Ruim. Né? E então, com a gente pensando na constituição do sujeito, e que ele se constrói na visão que ele tem de si mesmo, que os outros têm dele, né? E do que ele pensa que os outros pensam dele, né? Que é algo bem da psicologia mesmo, assim, a gente tem essa visão social e a gente cresce, né? A gente se constrói a partir disso. Então, eu, criança, sabendo que ser negro é considerado feio, né? A gente ouve isso. Né, eu ouvia isso de criança, o cabelo ruim. É, sempre, né? O cabelo ruim é feio. Ai, mas por que tu não faz uma plástica nesse teu nariz largo? Né? Tu não alisa o teu cabelo. Exato, não alisa esse teu cabelo. Que fica tão mais bonita. Exatamente. O que é? O que são essas, né, frases sutis que a gente ouve de todo mundo e as pessoas às vezes pensam que estão fazendo um elogio. Ai, mas ela merece uma cota. Nós não merecemos cota, nós queremos igualdade. Exatamente. Nós podemos concorrer a uma vaga como um branco. Não é verdade? É extremamente complexo entender essa constituição. Porque daí, assim, o que acontece? Você vai crescer não gostando de ti enquanto negro, né? Não gostando de você enquanto pele, cabelo. Tu se olha feia. Né? Tu se olha e vai se enxergar. Então, às vezes, quando as pessoas dizem, mas vocês têm preconceito contra você, mas é um mecanismo de defesa. Porque sim, às vezes o próprio negro não é preconceito contra si mesmo, mas é autoimagem, né, aquela questão da autoconfiança, da sua subjetividade, que foi sim atingida por essa sociedade que se constrói em cima, né, do racismo, e que essa estrutura social, ela transcende o social e vai para a nossa constituição enquanto sujeito. Com certeza. Né? Então a gente se constrói a partir dessa visão, dessa questão histórica e social. E às vezes a gente vai encontrar, sim, pessoas que não vão gostar de ser negro, ou vão ter dificuldades de se aceitar enquanto pessoas negras. E hoje eu acho que a gente tem um avanço incrível, né? E aí a gente, mais uma questão de colocar no lombo da gente, né? As pessoas dizendo, não, mas a gente tem um grande número um salto, vamos dizer assim, de pessoas se autodeclarando preto e pardo, porque vai ganhar uma cota por isso, porque aquilo, e não pensa nesse outro lado que está sendo muito trabalhado, né, do empoderamento, da autoaceitação, da aceitação do cabelo, né, a gente tem um boom aí de cabelo crespo, que às vezes a gente dizia, meu Deus, mas onde é que estavam todos esses cachos, né, estavam alisados, estavam lá contidos, escondidos por todo esse sistema opressor e que traz marcas profundas na gente enquanto ser humano. É verdade. Monique, eu quero te agradecer por estar aqui na TV hoje falando da tua história, de como você se enxerga como uma mulher negra, uma mulher que foi à luta, que batalhou, está onde está porque mereceu, estudou para isso. Agradecer também ao MDB por oportunizar este amplo debate, essa ampla conversa que a gente teve aí durante a semana com mulheres do MDB, mulheres brancas, mulheres pretas, mulheres magrinhas, mulheres mais cheinhas, mas todas elas com uma capacidade
incrível de se refazer todos os dias. E você também é uma mulher assim admirável. Obrigada. Acho que todas nós, de alguma forma, nos representamos umas às outras quando lutamos pelos nossos direitos. A Monique não representa mais do que a Sandra e nem Exatamente. e assim com outras mulheres. Todas nós lutamos pelos nossos direitos e os nossos deveres. Então, se você também é uma mulher negra e se sente muitas vezes excluída, esquece isso. Você merece tanto quanto todas nós. Obrigada. Exatamente. Obrigada pelo convite, né? Sempre bom falar sobre essas temáticas que, se a gente fosse ver, a gente ficaria horas, né, conversando. É verdade. Mas que são muito importantes, né? Porque às vezes, isso que tu fala, né, de uma empoderar a outra, uma ajudar a outra, a gente fala muito em sororidade hoje também, né? Sim. E a conquista de uma mulher é a conquista de todas. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada. E a todos vocês, uma boa noite e até amanhã. Já é Páscoa aqui no Master e só aqui você encontra ofertas irresistíveis, as melhores marcas e lançamentos de chocolates para presentear. Páscoa Master Supermercados, toda a linha de chocolates em 3 vezes nos cartões. Tá no Master, tá em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.